Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos corrigir questões sobre a Idade Moderna, mais precisamente sobre o renascimento cultural, a reforma religiosa e o absolutismo. Eu dividi os TPS em dois blocos, o TPS-1 de Idade Moderna sobre renascimento cultural e reforma religiosa. E no segundo bloco, o TPS-2, de Idade Moderna, sobre o absolutismo. Ok? Só que antes de nós entrarmos no TPS, e na resolução e comentário das questões, deixa eu fazer uma breve introdução sobre a Idade Moderna e suas características. Vocês estão bem lembrados daquela divisão tradicional da história em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea? Ela foi elaborada por estudiosos europeus. Quer dizer, estudiosos, historiadores europeus. Quer dizer, ela é marcadamente eurocêntrica. Ela é marcada por uma visão de história centrada na Europa. Mas é utilizada até hoje, quando a gente fala Idade Moderna, a gente está, na verdade, se referindo a esse período dentro dessa periodização tradicional da história. Com todas as suas falhas, mas acabou sendo enraizado no estudo da história. E a Idade Moderna, ela está situada, de acordo com a cronologia mais utilizada, entre meados do século XV e o final do século XVIII. Não é uma coisa absoluta, não. Alguns colocam a Idade Moderna começando no início do século XVI, e outros encerrando no início do século XIX, mas aqui no Brasil, e isso que aparece nos vestibulares, a Idade Moderna está situada entre meados do século XV e o final do século XVIII. Ela começa simbolicamente com a queda do Império Romano do Oriente, a queda do Império Bizantino, a tomada de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, pelos turcos, em 1453, o mesmo ano em que se encerrou a Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra, e ela termina simbolicamente com o início da Revolução Francesa em 1789. Ok? Ora, essa Idade Moderna, na verdade, ela é uma transição para a modernidade plena, como a gente vai ver nesse quadro seguinte. Aqui, ó. Então, coloquei para a gente poder comparar a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, nessa visão eurocêntrica. A Idade Média é situada entre o século V e o século XV, a Idade Moderna entre o século XV e o século XVIII, e a Idade Contemporânea, do final do século XVIII, se estendendo até a nossa época. A Idade Média é uma época pré-moderna se a gente entender a modernidade. Olhem só, a modernidade está na Idade Contemporânea. Se a gente compreender a modernidade como uma sociedade industrial, urbana, com uma cultura secular, onde a religião sofreu um relativo declínio, uma sociedade, na modernidade, sociedade plenamente moderna, baseada no trabalho livre, baseada em concepções políticas que consideram que o Estado representa o povo, representa a sociedade. A ideia de que essa sociedade é composta por cidadãos com direitos iguais, o princípio da isonomia. Então, a ideia de um Estado moderno, representante da sociedade, representante da nação, baseado no princípio de isonomia, uma isonomia ampla, uma isonomia extensa, e convivendo com o trabalho livre. A modalidade mais famosa de modernidade é a modalidade capitalista, que é uma sociedade moderna, com trabalho livre assalariado, propriedade privada dos meios de produção, do capital, uma sociedade dividida em classes sociais, onde o principal trabalhador costuma ser chamado de proletariado, e o proprietário dos meios de produção esses proprietários costumam ser chamados de burgueses, de burguesia, ou simplesmente capitalistas. Uma economia de mercado voltada para o comércio, em busca do lucro e tal. Então, nessa estrutura plenamente constituída, de sociedade industrial, urbana, secular, com um Estado moderno, e de modelo mais comum sendo o modelo capitalista, isso, pessoal, é uma característica da idade contemporânea. Ok? É uma característica da nossa época. A idade chamada moderna, entre o século XV e o século XVIII, não possui ainda plenamente constituída essa modernidade. É uma época ainda pré-industrial,
é uma época onde o trabalho compulsório ou de escravos ou de servos continua sendo utilizado, é uma época em que a elite econômica e política ainda é formada pela aristocracia, pela nobreza. É uma época, como a gente vai ver, em que o Estado ainda não tem as características plenas de um Estado moderno, está caminhando para virar um Estado moderno, mas ainda não foi plenamente, né, constituído. A religiosidade ainda é marcante, são sociedades ainda muito marcadas por uma forte religiosidade, né, a própria reforma protestante, né, a reforma religiosa no século XVI, entre as da reforma protestante, demonstra isso, né? Conflitos políticos entre estados muitas vezes envolviam a questão religiosa. Então, é uma sociedade que ainda não é plenamente moderna, porém está caminhando de uma forma cada vez mais acelerada na direção da modernidade. Então, a Idade Moderna entre o século XV e o século XVIII é um período de transição para a modernidade. A Idade Média é um período ainda pré-moderno, uma época pré-moderna. A Idade Moderna, uma época de transição para a modernidade. E a Idade Contemporânea, uma época plena de modernidade plena. Na Idade Média, a economia era agrária, havia comércio, como a gente vê, esse comércio cresceu a partir do século XI, século XII, né, no renascimento comercial e urbano. Na Idade Moderna, a economia continua sendo agrária, porém o comércio cresceu ainda mais, sobretudo com a expansão marítima europeia. Então, é uma época marcada por uma revolução comercial em uma economia que ainda é pré-industrial. E na Idade Contemporânea, a economia é marcada pela Revolução Industrial, pela industrialização, né, das sociedades. A Idade Média é uma época ainda pré-capitalista. O capitalismo, como a gente comentou, é uma característica, ele plenamente constituído, né, plenamente desenvolvido como uma forma de produção, o capitalismo é uma característica da Idade Contemporânea. Agora, na Idade Moderna, a transição na direção do capitalismo é cada vez mais acelerada. Então a Idade Moderna é uma transição para a modernidade, ou mais precisamente uma transição para a modernidade capitalista. A Idade Média foi marcada pelo feudalismo, com monarquias descentralizadas, o poder local dos senhores feudais. A Idade Moderna foi marcada pelo absolutismo, o poder concentrado nas mãos dos reis, como a gente vai ver. E a Idade Contemporânea, como falei há pouco, é uma época marcada por um Estado que se apresenta como um representante do povo, um Estado de soberania popular. Reparem que isso não significa necessariamente democracia, não. Significa que até as ditaduras que existiram ou que existem no mundo contemporâneo são ditaduras que afirmam representar a vontade do povo, a vontade da nação, a vontade dos trabalhadores. Vejam, por exemplo, as ditaduras comunistas da antiga União Soviética, né, ou na China hoje, ditadura no sentido do Partido Comunista, são ditaduras que afirmam representar o proletariado. A ditadura dos trabalhadores, a ditadura do proletariado, o proletariado supostamente representado pelo Partido Comunista. Né? A ditadura nazista na Alemanha, a ditadura fascista na Itália, afirmavam representar os interesses coletivos da nação. Eram ditaduras em nome da nação. O Estado Novo do Vargas, o regime militar no Brasil, a mesma coisa, né? Ditaduras em nome da nação, ou do povo, ou da segurança nacional, né? No caso do regime militar. Então reparem que esse Estado de soberania popular, ele se apresenta como representante, né, de um povo soberano, mas ele não precisa ser necessariamente democrático, ok? Na Idade Média, a visão é eurocêntrica, né, como eu falei, no caso da Europa Ocidental. Na Idade Média, era a época em que o catolicismo era a única religião permitida, tirando, né, pequenos núcleos de judeus, que eram inclusive segregados, né, discriminados em algumas cidades, mas que ainda havia uma certa tolerância, apesar de forte perseguição, antissemitismo, né, preconceito e tal. Mas a civilização da Europa Ocidental na Idade Média, pessoal, era uma civilização católica. Quer dizer, a Europa, como a gente comentou, dividida, fragmentada politicamente, né, com monarquias descentralizadas, várias línguas, vários povos, mas com uma unidade religiosa, que era o catolicismo. Na Idade Moderna, por causa do triunfo da Reforma Protestante, essa unidade religiosa do Ocidente, da Europa Ocidental, desapareceu. Então, nesse caso, a gente vai ter uma divisão do mundo ocidental, do mundo europeu, entre uma parte católica e uma parte protestante. E na Idade Contemporânea, a religião não desaparece,
ela continua muito influente, mas ela sofre um declínio evidente, né? Os estados tornam-se estados laicos, separados da religião, o ensino público passa a ser um ensino, né, laico, a religião passa a ser uma questão pessoal e não uma coisa imposta, né, pelo Estado. Então ocorre um processo, a ciência avança, o conhecimento científico não religioso da realidade avança de forma espetacular. Então a gente vai ter na Idade Contemporânea uma cultura, né, mais marcada pelo secularismo, não religiosa. Na Idade Média, por causa da forte religiosidade, né, sobretudo católica, a gente vai ter uma visão de mundo teocêntrica, Deus sendo o centro do universo. Na Idade Moderna, avança a ciência e uma concepção antropocêntrica, né, de realidade. O homem como centro do universo, ainda que visto como uma criação divina. Você valoriza a obra principal de Deus, que é o homem, reconhecendo o poder supremo do Criador, do artista que criou essa obra, né? O Criador, o artista é Deus, entidade suprema, que interfere na vida humana, no destino e na história. Mas o universo foi criado, o mundo foi criado tendo como centro o homem. Então você valoriza o homem num cenário ainda muito religioso. Como você destaca o homem nesse cenário religioso, os historiadores costumam considerar que essa cultura que está se desenvolvendo na Idade Moderna é uma cultura antropocêntrica sem ser não religiosa. Ok? Na Idade Contemporânea se consolida a ciência. Assim, deixa eu voltar aqui para a Idade Moderna. Esse avanço da ciência e do antropocentrismo ocorre em 3 momentos numa evolução de crescente cientificismo e de antropocentrismo. Começa com a Renascença, o Renascimento Cultural, já lá no final da Idade Média, do século XIV ao século XVI, com o humanismo, a retomada de tradições culturais dos gregos e dos romanos, né? Sobretudo na Itália. No século XVI e XVII, a Revolução Científica, que lança as bases das ciências exatas, da astronomia, da física, da matemática, se desenvolve, e o Iluminismo, no final da Idade Moderna, que já vai representar a cultura da modernidade. O Iluminismo enfatizando a razão, o conhecimento científico, defendendo a separação, né, do Estado e da Igreja. Então aí nós já temos a base, né, da modernidade propriamente dita com a consolidação da ciência. Beleza? Tem mais um pontinho aqui para a gente comentar. Na Idade Média, tendo como foco a Europa, o eixo comercial era o Mediterrâneo. Na Idade Moderna, com a expansão marítima europeia, com a descoberta de novas rotas para a Ásia, as rotas para as Índias, né? Agora saindo lá do Oceano Índico e contornando a África, né? Passando pelo Atlântico, né? E chegando na Europa, e com a colonização da América, com a exploração das riquezas da América, esse eixo comercial passou a ser o Atlântico. Na Idade Contemporânea, a gente vai ter o Atlântico sendo o principal eixo comercial, né, para o Ocidente, evidentemente, mas o Pacífico vai se desenvolver também, né? Com a expansão colonial europeia na direção do Pacífico, né, da China, da Indochina, o Japão se moderniza no século XIX, e agora, né, a partir da segunda metade do século XX, final do século XX, né, e nessas primeiras décadas do século XXI, claramente, né, o Pacífico se transformando num eixo econômico comercial, centrado na China, Japão, né, Coreia do Sul, Taiwan, né, em alguns casos até superando o próprio eixo atlântico. Então o comércio assume uma dimensão realmente mundial, global, ao longo da Idade Contemporânea. Isso foi sendo constituído, né? É um processo, foi sendo construído ao longo da Idade Contemporânea. Na Idade Moderna, os principais centros econômicos estavam no Oriente, Índia, China, né, o mundo muçulmano no Oriente Médio. Na Idade Moderna, com a expansão oceânica europeia, ocorre a colonização da América e começa a ascensão do poder econômico da Europa. A Europa começa a concentrar, né, cada vez mais esse poder econômico. Durante a maior parte da Idade Contemporânea, os principais centros econômicos estavam no Ocidente. De certa forma também, se a gente considerar assim, a Europa Ocidental, a União Europeia, né, Estados Unidos hoje, quer dizer, esses dois pontos ainda superam o poder da China e do Japão, mas ao que tudo indica é questão de tempo, né, para a China e Japão, sobretudo a China, né, se transformar no novo centro econômico mundial. Vamos ver, né? Mas ao longo da Idade Contemporânea, os principais centros ficaram no Ocidente. Na Idade Média, o Ocidente era a Europa. Na Idade Moderna, com a conquista e colonização da América, o Ocidente passou a ser Europa e América.
Na Idade Contemporânea, por meio do imperialismo, ocorre a ocidentalização do mundo, a difusão de várias ideias ocidentais pelo mundo, né, no próprio Japão, na própria China, né, na própria Índia, sem significar necessariamente a destruição, né, das culturas locais. Na Idade Média, a América e a Oceania estavam isoladas da Europa, da Ásia e da África. Na Idade Moderna, com a expansão marítima e com o colonialismo, começa a globalização, e a Idade Contemporânea é marcada pela globalização. Ok? Então nós vamos hoje destacar aqui na Idade Moderna o absolutismo, a Reforma Protestante e o Renascimento Cultural. Ok? Tudo bem? Então vamos lá partir lá para o primeiro TPS. Até lá.